Mas você diz assim, que as mulheres não se sentiam confortáveis para conduzir obras e fazer reforma por causa do clima em si da obra, com muito homem e tudo mais, aquele negócio meio Falta de hostil, respeito, assim. tudo, né? Era isso? Eu acho que um dos feedbacks que eu mais recebia de clientes mulheres é que comigo elas se sentiam confortáveis para perguntar. Então, ela queria perguntar por que a mesa era daquele tamanho, por que tinha um cano ali. E elas comentavam comigo, né, que em obras anteriores que elas já tinham feito, elas não perguntavam isso, ou por medo, de repente, do cara falar algo que não era uma verdade. Então, ela trazia muito esse feedback, no sentido de se sentir segura tendo uma mulher ali gerindo a obra dela. Entendi. E aí você começou a captar esses clientes e desenvolver essa empresa naquela época. E como que foi esse começo da empresa? Começou a captar muito cliente, começou a fazer sucesso rápido já? Foi muito rápido. Porque quando eu comecei a empreender, eu lembro que eu falava, onde eu vou conseguir clientes? Porque quando a gente tem um negócio, se a gente não tem cliente, a gente não cresce, né? Sim. Ele que mantém a porta aberta. E na época, isso há 10 anos atrás, teve um dia que eu estava andando de ônibus, que meu carro estava quebrado para a faculdade, e eu falei, caramba, onde que eu vou conseguir meu cliente, né? Onde que está meu cliente? E eu notei naquele dia, na volta, que todo mundo estava no celular. E eu falei, o meu cliente está no celular, eu preciso estar numa rede social. E aí a gente começou um trabalho na rede social, a gente colocou foco no Instagram, porque muitas arquitetas e até arquitetos se conectaram com o nosso trabalho, por elas provavelmente também sofrer algum tipo de preconceito gerindo obras. Então, a gente acabou atraindo muitas arquitetas. A gente cresceu 520% em um ano. Foi muito rápido, foi muito intenso. E aí, junto a esse primeiro começo da empresa começar a expandir, e junto eu fazendo mentoria, porque eu queria entender mais de negócios de impacto, eu não queria errar, aconteceu a pandemia. Então, na pandemia, vocês também devem ter sofrido, entre aspas, né? Vocês trabalharam pra caramba, né? Sim. Todo mundo reformando, todo mundo querendo ajustar alguma coisa dentro de casa. Então, juntou a ideia do negócio, sendo chamado para entrevista, sendo chamado para saber mais, junto com a pandemia. Então, foi um crescimento muito rápido e muito intenso nesse sentido. Eu fiquei curioso aqui parece que você tem um negócio com o seu propósito muito forte, né? Porque no começo lá da empresa que você se candidatou, você recebeu um não, já decidiu que você precisava captar clientes. Tipo, não é normal, né? No primeiro. Aí quando você foi criar o seu produto, né? A sua empresa, você falou, não quero brigar por preço. De onde vem essa sua, sei lá, essa busca pelo propósito, essa mentalidade? Tem algum contexto para isso ou foi algo do momento mesmo? Não, na realidade eu sempre estudei muito sobre mentalidade e muito sobre diferenciação. Então eu sempre tinha muito claro que eu ia fazer minha faculdade e eu não queria ser mais uma no mercado, eu queria fazer valer aquilo, né? Então sempre vim muito com essa mentalidade de expansão. Tanto é que é o que eu ensino hoje para as mulheres, né? Entender os seus comportamentos para conseguir se destacar. Porque hoje o mercado da construção civil ele é muito competitivo, né? Ele é bem competitivo. Muito. Então, se você não se destaca por uma questão, e não é reinventar roda, não é nada excepcional. Às vezes é um detalhe que você tem dentro da tua capacidade como ser humano. Um atendimento diferente, uma escutativa diferente, alguma tratativa com o cliente diferente. Então, eu sempre fiquei de olho, o que eu tenho de bom aqui que eu consigo potencializar? Eu sempre olhei, é isso aqui que eu tenho de dificuldade, mas eu vou olhar para aquilo que eu tenho de muita potência. Eu sempre dei foco na potência. Lógico que eu tenho os meus desafios também, meus pontos fracos, mas eu não dou muito foco para eles. Até porque quando você está começando uma empresa de reforma também, é normal você fazer qualquer coisa, né? Eu atendo qualquer cliente, qualquer tamanho de casa, obra comercial, residencial, condomínio fechado na rua. Tudo. A minha primeira obra foi com uma mulher e foi a reforma de um telhado. Imagina, quando apareceu, eu fiz o projeto para ela, falei, vou fazer. Imagina se não vou fazer reforma de um telhado. E quando você foi fazer a sua primeira obra, você já sentia que você estava preparado ou você apanhou muito nessa primeira obra? Quais foram os aprendizados que você teve ali que, isso aqui fez total diferença, porque senão não teria dado certo? Eu apanhei muito, porque a gente não aprende nada na prática, na graduação sobre obra. Principalmente sobre gestão de pessoas. No fim, a gestão da obra nada mais é do que gestão de pessoas. Você entender o mecanismo de cada uma e quando você trabalha com
com o pessoal de obra, você trabalha também com um nível de consciência um pouco menor, né? Uhum. Então, às vezes tem um pouquinho mais de ego ali, você tem que cuidar o que você fala. Outro ponto, quando a gente trabalha com mão de obra masculina, mão de obra no geral na obra, a gente trabalha também com nível de consciência, imagina. Em casa, ele faz o que ele quer, às vezes, com a mulher dele. Ele chega bêbado, ele bate, às vezes, na mulher, e a mulher continua lá. E aí o cara chega na obra, tem uma mulher gerenciando ele. Para ele também é um baque, né? Uhum. No sentido cultural, no sentido de expansão de consciência. Então, o desafio maior é sempre gestão de pessoas, sempre. É entender como que ele funciona, como que você fala, qual o tom, se é mais rápido, mais devagar, como que lida com isso. Acho que é o maior desafio. Eu imagino que lá no começo, quando você estava formando a sua equipe ainda, você deve ter tido muita dificuldade com os primeiros contatos, né? Os primeiros fornecedores, os primeiros prestadores de serviço. Conseguir mão de obra só feminina. Exato. Né? Porque já não é algo comum, né? Você ter mulheres, né, na obra. Exato. E aí, como de homem já é difícil ter mão de obra, porque o pessoal já reclama que a mão de obra é escassa e principalmente mão de obra de qualidade, né? E aí você já nichou pra mulher, então você foi, tipo, realmente no mais difícil, né? E eu sempre buscava indicação já. Alguém conhece uma mulher? Porque às vezes a mulher ela não estava atuando pelo simples fato de não ter oportunidade. Aconteceu, inclusive, com uma delas que eu tinha na equipe. Ela não estava atuando, ela era muito boa. Para vocês terem uma ideia, ela tinha colocado piso em todas as casas da rua dela. Caraca. Só na indicação ali. Só na indicação. E ela fazia de graça para aprender. Então, quando ela veio para a obra, ela veio muito boa. Ela mesma fez o próprio curso colocando piso na casa das pessoas na rua dela. Então, ela já veio muito boa, ela já veio muito lapidada. Eu sempre falava, ela poderia dar curso de instalação de cerâmica. E é muito comum isso na mão de obra feminina. A minha eletricista também, ela tinha curso. Às vezes você trabalha com um eletricista, um pintor que nunca fez um curso, não sabe nem ler a latinha nas orientações de como pintar. E a mulher ela tem um pouquinho mais esse cuidado. Como ela é mais insegura por estar num ambiente que naturalmente não é para ela, ela acaba se especializando mais. Entendi, ela se prepara mais já, porque ela já sabe que a competição para ela vai ser maior, né, no caso. Se a gente tivesse mais mulheres na obra, ia dar menos errado as coisas. Na verdade tem alguns estudos que mostram, né, que as mulheres elas têm alguns erros muito menores do que homens, né? Elas se atentam a detalhes, e a obra é puramente detalhe. Né? O homem, ele tá cagando pros detalhes muitas vezes, de tudo, né? Entendi. Mas essa empresa que você fundou ainda não era o Once, né? Como ela é hoje. Ainda não era o Once. E aí, nasceu, depois de um tempo, foi crescendo essa questão de comunicação, e as pessoas vêm me perguntar como que faz para se destacar, como que é esse posicionamento estratégico, de nichar. E aí comecei a ensinar algumas mulheres, até o ponto que eu não conseguia mais ficar na obra. Não conseguia mais ficar na obra. E eu tinha um incômodo muito grande de estar ali no dia a dia. E eu quis entender o que era aquele incômodo, né? E aí, novamente, o propósito, né? Eu entendi que era ajudar mais mulheres. E aí começou esse processo de lapidar toda a metodologia que eu tinha aprendido de posicionamento, mentalidade, e levar isso para as mulheres. Então, isso começou há mais ou menos 2 anos atrás. E em março desse ano em diante, eu comecei a dar um pouquinho mais de foco, fazer mais a plataforma que não era tão lapidada, fazer eventos. Então, comecei a trazer isso para as mulheres no geral, né?